Ouve isso aqui, ó. O que eu vou te falar agora pode mudar a sua vida de verdade. Se eu soubesse disso muito antes, eu teria acabado com vários hábitos ruins com muito mais facilidade. Por isso, fica comigo até o final desse vídeo, que você vai aprender como eliminar da sua vida esses comportamentos nocivos que comprometem sua produtividade e sabotam seus resultados. Eu sou Gil, mentor de alta performance, e eu te ajudo a fazer mais em menos tempo. Olha só, seguinte, mudar um hábito nunca foi fácil. Por mais que as pessoas vão tentar fazer com que você acredite que mudar um hábito é fácil. Eu digo isso porque essa crença, ela costuma vir e você começa a adiar as coisas que precisam ser feitas. Por exemplo, eu tentei parar de fumar 4 vezes antes de fato conseguir parar de fumar, entende? Então, não é fácil mudar um hábito. E sabe o que eu pensava antes? Eu pensava assim, não, se eu paro de fumar a hora que eu quiser. É tranquilo, para mim tem dessa não. Eu não sabia do que eu estava falando, percebe? Então, mudar um hábito, ele às vezes parece simples, mas não é. E normalmente é por isso que as pessoas desistem. Olha, pensa, se eu tivesse chegado na terceira vez e falado, ah não, é isso mesmo, não vou conseguir não. E sendo que eu parei na quarta, eu estaria abrindo mão de saber se na próxima tentativa eu iria conseguir eliminar esse hábito ruim, tá? Então, vocês veem que, de uma certa maneira, eu tenho um pouco de experiência com essa parte de eliminar hábito, né? Eu cheguei a fumar 3 anos na minha vida e eu tentei parar, né? 4 vezes, na quarta, finalmente, graças a Deus, eu consegui parar. Então, isso leva a gente, né, leva você, leva a gente aqui para uma reflexão, né? O que que você já tentou fazer? O que que você já tentou mudar, mas você acabou falhando? Você parou para pensar sobre isso? Assim, já várias vezes eu já tentei mudar várias vezes e falhei. Então, isso é normal do ser humano. E muitas das vezes eu pensei, né, será se eu não insisti pouco? Será se não está faltando tentar mais um pouco, né, insistir um pouco mais? E esse é um julgamento, é uma situação que você precisa analisar entre os seus comportamentos e de fato o que você busca, né? Porque eu vejo muita gente falando, ah, eu já tentei fazer isso, mas não consigo. Aí você fala, mas quanto tempo você tentou? Ah, uma semana. Uma semana, gente, não é nada. Uma semana não é nada. Eu sei que a gente está vivendo uma cultura daquele, né, daquele carpe diem, né? Aproveite o último dia. Hoje é o seu último dia. Viva como se fosse o último, etc e tal. Mas na realidade, você tem que fazer as coisas como se fosse a última vez que você fez. Só que você sabe que você vai viver mais do que um dia. Você sabe disso. Então, não adianta você chegar e falar bem assim, ah, eu tentei por uma semana e não consegui. Gente, mudança de hábito leva tempo, leva tempo. E aí a pessoa chega e fala assim, sabe, ah, eu sou assim mesmo, não é pra mim, eu não vou conseguir mudar, é isso. E entra nesse derrotismo, sabe? E não é só, por exemplo, cigarro, bebida, essas coisas que é um vício, né, de fato. Que a pessoa tem, né, os vícios eles são mais simples, né, tipo assim, de você entender. Mas isso serve para organização, acordar cedo, terminar e concluir tarefa. Eu vou dar um exemplo, né, uma coisa que eu costumo sempre falar quando eu converso. Eu sou faixa amarela em karatê. Por que, que eu não consegui, por que, que eu não continuei lutando? Né? Por que, que eu não continuei? Eu fui da branca, fui para amarela e parei na amarela. Por quê? Né? Hoje, se eu fosse voltar a treinar, eu ia ser faixa branca, né? Então, você começa as coisas e não conclui. E aqui é justamente aonde está um dos problemas, né? A gente foca muitas vezes no resultado, sem olhar para o processo, sem olhar para a jornada de fazer aquilo. Né? Por exemplo, e qual que é o exemplo? Né? Por exemplo, você vai parar de fumar. Então, o que você precisa fazer para parar de fumar? Você precisa tirar o cigarro de perto de você. Você precisa não comprar cigarro. Você precisa olhar para aquele hábito e pensar como que eu deixo esse hábito mais difícil. Mas aí eu vou deixar isso mais para frente, a gente vai entender esse conceito. Então,
né? E esse conceito de você focar demais no resultado, e eu vou dar um exemplo disso já já, ele veio do James Clear, daquele livro Hábitos Atômicos. O que é isso? Eu dei o exemplo do cigarro, né? Eu quero parar de fumar, esse é o resultado, parar de fumar. Só que aqueles processinhos antes, né? Não vou comprar cigarro, etc e tal, os pequenos hábitos que você muda para que você pare de fumar. Porque quando você foca só no parar de fumar, às vezes fica muito distante, porque você fica todo com aquela cabeça, né, de que o vício ele já está construído há muito tempo. Um ótimo exemplo para dar em cima disso é o exemplo do peso, né? Então a pessoa quer perder 20 quilos, mas você sabe que você ir na academia amanhã ou ir na academia hoje, você não vai ter perdido os 20 quilos. Mal e mal você vai ter perdido 200 gramas. Né? No máximo 100 gramas de água que você perde ali. E aí o que acontece? Você não tem o resultado imediato, você se sabota, você adia a mudança. Você começa a falar, não, amanhã eu começo. Certo? Outro exemplo, você quer ser milionário? Eu quero ganhar meu primeiro milhão. Nossa, difícil demais, meu Deus, como é que eu vou ganhar meu primeiro milhão? Né? Mas e seus primeiros 10 mil reais? Seus primeiros 5 mil reais? 1 milhão tá lá longe, né? Você não sabe necessariamente quando que você vai ganhar, mas você consegue estruturar isso para ter uma ideia de quando vai ser. Se você economizar quantos por mês, você vai conseguir chegar no 1 milhão em quanto tempo, né? 1 milhão é mais difícil, por isso que você começa pelo mais fácil, você escolhe começar pelo mais fácil. Inclusive, esse é um dos conselhos que não só vai te tornar mais produtivo, como também vai te fazer adquirir mais conhecimento. Além desse, eu tenho outros 15 conselhos que você pode aprender para ficar cada vez mais perto dos seus objetivos. Nesse canal tem um vídeo onde eu falo como você pode aprender esses conselhos e como você pode aplicar cada um deles. Eu vou deixar o link aqui na descrição se você quiser assistir e se aprofundar mais nesse assunto. Beleza? Então, o que acontece, né? A gente costuma focar em tentar perder o peso sem necessariamente estruturar o processo. E aí você tem que pensar assim, onde que eu estou falhando? Onde é o meu ponto mais fraco? E aí você tem aquela metáfora do elo mais fraco, que é você é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Por quê? É justamente ali que o seu elo mais fraco vai arrebentar. Então, se você não é comprometido, no caso dos 20 quilos, né? Eu quero perder 20 quilos, tá? Aí eu preciso começar a academia. Não vou começar hoje não, vou começar segunda-feira. Né? É o que normalmente acontece. A sua mentalidade ainda não mudou, ou seja, o seu elo mais fraco está ali, tá nesse comprometimento. O que você precisa fazer para você ser mais comprometido? E justamente uma escolha isso, entende? Então, para você ser mais comprometido, você precisa começar a mudar a sua mentalidade. E aí um desafio que eu faço não basta simplesmente querer perder 20 quilos ou querer ganhar 1 milhão, mas você tem que se perguntar o seguinte: o que uma pessoa saudável faria para não engordar 20 quilos? Ela iria na academia hoje? Pô, ela iria. Você vê que a mudança da identidade ela começa aí, né? Ela não é pelo comportamento em si. Ela começa aqui, ó. Ela começa na sua cabeça, tá? Vamos dar um exemplo prático aqui que eu vejo bastante, né? Aí nas conversas que eu tenho, nos atendimentos que eu faço. Organização. É uma das queixas mais comuns. Não consigo priorizar, não sei usar a agenda, eu começo a fazer e paro. Qual que é a raiz do problema? Né? A primeira coisa é a crença de que, e eu fui assim também, né? Que eu não consigo ter agenda, não dá. Eu não sei como é que faz para fazer agenda, já tentei usar a agenda e não consegui. Né? Então, essa crença, você precisa matar ela na sua vida. Você não pode ficar falando, eu sou desorganizado mesmo, eu sou incapaz, é isso mesmo, vai ser assim e tudo mais. Não, por quê? Se você pensar dessa maneira, você não consegue criar os hábitos
ali necessários para que a mudança aconteça. Então, veja, não adianta eu tentar mudar sem mudar essa crença, porque essa crença vai me sabotar. Entende? Então, a ideia aqui, o desafio aqui é você permanecer no campo de batalha mesmo que você esteja falhando. Exemplo, você começou a agenda hoje. Aí amanhã você já não usa mais. Aí você fala, putz, acabou, né? Eu não consigo mais. Ou sei lá, daqui uma semana você não está conseguindo usar mais. Bom, acabou. Não, você tem que pensar o que eu preciso fazer para continuar usando. E aí você pensa, do mesmo modo, o que uma pessoa saudável faria para não ganhar os 20 quilos? O que uma pessoa organizada faria? E aí você começa a organizar pequenas coisas. Você arruma sua mesa, né? Vocês não estão vendo, mas tem uma mesa aqui na minha frente. Você arruma sua mesa aqui do lado e tal, né? Você começa com pequenas coisas, trabalha bem vestido, né? Coloca uma roupa bacana, planeja o dia anterior, né? Planeje o dia na noite anterior. No dia de hoje você planejou ontem. Priorize as tarefas que são importantes para você. Então você vê que você começa a fazer pequenas coisinhas ali que vai se ajustando. Um exemplo bobo que é muito simples de ser implementado, que as pessoas têm uma dificuldade danada, eu já tive também, que é você ter horário fixo para você dormir e horário fixo para você acordar. Normalmente as pessoas não têm isso, que é o que leva a pessoa a ficar ali no soneca. Quando vê, passou uma hora e você não dormiu nada. Além, né? Você não dormiu nada a mais. Então, veja que a mudança, e aqui eu não estou falando, eu estou falando de a construção de um hábito, né? Estou falando da construção de um hábito. Mas a mudança, ela começa na sua cabeça, ela começa na mentalidade, certo? Então, qual que é a ideia? Você precisa olhar e focar nas pequenas ações do cotidiano. E aí você começa a construir um novo eu, não uma nova personalidade, mas uma nova pessoa mesmo. Uma pessoa que não é mais, eu sou desorganizado. É uma pessoa, não, eu sou organizado, sim. Ou pelo menos você está tentando. Mas você vai falar que você é organizado, porque você está tentando, é isso que você está fazendo. Você quer se tornar uma pessoa organizada. Isso precisa estar modificado na sua mente. É igual, isso aconteceu comigo. Um exemplo, inclusive já falei sobre isso até no meu Instagram. Não pode falar isso, né? Mas enfim, eu já falei sobre isso em outras redes sociais. Quando eu estava parando de fumar, a pessoa me oferecia cigarro. Ela chegava e falava, não, eu estou tentando parar de fumar. Você vê que eu estou tentando parar de fumar é diferente de, não, eu não fumo. Porque eu não fumo, você já se identifica como uma pessoa não fumante. Né? Então, é melhor você fazer dessa maneira do que você ainda dar margem para o seu cérebro acreditar que você não conseguiu. Entende? E pode ser que você caia nesse meio do caminho. Porém, você vai continuar lutando. Você vai continuar no campo de batalha. Entendeu? Aí você começou a construir novamente essa nova versão sua. Certo? Então, para você construir um hábito bom, o que você precisa fazer? Você precisa deixar esse hábito claro, você precisa saber o que você quer fazer. Por exemplo, eu quero me tornar uma pessoa mais organizada. Isso é um hábito claro. Como que eu me torno uma pessoa mais organizada? O que uma pessoa mais organizada faria? Né? Essa é a primeira etapa. As outras etapas são deixar o hábito mais atraente, mais fácil e satisfatório. Então, como que você faz isso? Você começa a olhar para a sua realidade. Eu dei alguns exemplos aqui. Você vai arrumar sua mesa, você está deixando a organização tomar conta. E não o contrário. Você vai arrumar uma coisa que está desorganizada, você vai colocar uma frase à vista, né? O que uma pessoa organizada faria. Porque quando você vê uma desorganização, você vai olhar para aquilo e vai pensar: o que será que uma pessoa organizada faria? Eu vou fazer do mesmo modo. Percebe? Então é dessa maneira. E aí vai ficar atraente como? Por exemplo, se você é mais organizado, tem mais prioridade, você vai ter mais tempo. Ou quem não quer ter mais tempo? Eu quero ter mais tempo para passar com a minha família, eu quero ter mais tempo para poder fazer as coisas que eu gosto de fazer, né? Que não esteja necessariamente relacionada a uma atividade laboral, a uma atividade de trabalho. Né? Quem não gostaria de ter mais tempo?
né? A máxima, tempo é dinheiro. Mas não só isso, tempo é qualidade de vida, né? É liberdade para fazer para você escolher o que quer fazer, certo? Então, isso é uma maneira de você se tornar o hábito mais satisfatório. E fácil. Como que é fácil? Você já deixar as coisas prontas. Por exemplo, uma coisa que consome a sua energia, a ficar pensando no que você vai fazer. Ficar pensando. Hoje eu já tinha programado que eu ia gravar esse vídeo aqui tal hora, né? Então, pronto. É isso que eu vou fazer, é isso que está programado para eu fazer. Né? Eu não preciso ficar pensando, não, será que eu vou gravar o vídeo hoje? Não. Então, isso economiza energia. E aí torna o hábito fácil, certo? Beleza. Então, isso é uma maneira de você construir um hábito bom. O que eu costumo dizer? Hábitos ruins, eles não são tão simples de você largar. E eles precisam ser substituídos ao invés de serem eliminados. Porque se você tentar, na força, eliminar um hábito, foi o que eu tentei fazer quando eu tentei parar de fumar, você não vai conseguir. Você vai cair, você vai cair, você vai cair, você vai cair várias vezes. Né? Então, quando você tenta muito na força, você não consegue. Você tem que substituir esse hábito. E para você substituir esse hábito, foi por isso que eu falei aqui como você consegue construir um hábito bom. Porque você vai colocar um hábito bom no lugar de um hábito ruim. Beleza? Mas e aí, como você começa a eliminar esse hábito ruim? Né? Porque se você vai substituir o hábito ruim, você precisa tirar ele da sua vida de alguma maneira. Como que você faz isso? E aí você pensa exatamente o oposto do que eu acabei de falar. Eu vou te falar o que é. Então, qual que é o oposto? Vamos supor que você quer parar de procrastinar, que é um hábito que é inerente à natureza humana. Né? Hoje eu preciso, sei lá, lavar o carro, não lavei o carro. Hoje eu preciso arrumar a gaveta, não arrumei a gaveta. Hoje eu preciso arrumar a banheira da minha filha, eu não arrumei a banheira da minha filha. Eu estou procrastinando isso aí, mas está anotado para eu fazer depois. Né? Então, é um hábito que é inerente da natureza humana. Só que se ele se torna um hábito crônico, que você fica fazendo ali, você faz muitas vezes, é muito ruim. Então você quer parar de procrastinar. Então você vai tornar a procrastinação invisível. O que faz você procrastinar? Notificação do celular, notificação de e-mail, telefone tocando. Ou seja, para a procrastinação ela se tornar invisível, você tem que começar a eliminar esse tipo de coisa que faz você procrastinar. Luz demais, né? Inclusive eu tenho um microfone aqui que ele fica mudando de cor e isso me tira a atenção, me leva a quebrar minha concentração e eventualmente falar, não, vou dar uma paradinha já dei uma paradinha, vou tomar uma água ali, sabe? Esse tipo de coisa é uma coisa que facilita a procrastinação, então vamos eliminar isso, tira esse bendito desse microfone da frente, né? Usa aplicativos de foco que eles desligam os principais aplicativos que você usa e deixa, por exemplo, um aplicativo, sei lá, uma pessoa selecionada que só ela você vai ver a mensagem que você precisa, por exemplo, sei lá, sua esposa, seu marido, né? Então você coloca lá para que você não perca o foco, torne a procrastinação desinteressante e difícil. Por exemplo, tem a lista de tarefas, planejar o dia que eu comentei. Você está tornando o fato de você adiar aquela tarefa uma coisa desinteressante. Se eu atrasar isso aqui hoje, eu vou ter problema depois. Eu vou prejudicar o tempo de qualidade com a minha esposa ou com meu marido. Eu vou prejudicar o tempo de qualidade com meu filho. Eu vou prejudicar o tempo com a minha família, com meus amigos, etc. e tal. Entende? Então, você está deixando ela desinteressante e difícil. E principal, por último, deixar ela insatisfatória. Justamente o que eu acabei de falar. Reflita sobre as consequências negativas, a frustração que seria para você se você procrastinasse aquela tarefa. Entende? Então, se você tem ali um trabalho para ser feito e você não faz, qual que é a consequência? Quais são as consequências negativas? Não vou atingir o resultado que eu gostaria, não vou conseguir chegar nos meus primeiros 100 mil reais investidos, não vou conseguir aquela promoção que eu estava tanto desejando ali, que eu estava almejando, porque eu não entreguei o resultado desse projeto. Enfim, você começa a colocar a procrastinação no devido lugar dela, que é onde você não encontra com ela, entende? E aí ela se torna insatisfatória, que justamente você pensa que se eu não fizer, o resultado negativo vai ser muito pior. Esse é o tornar insatisfatório.
beleza? Inclusive, nesse canal eu tenho um vídeo que eu falo mais sobre quando a procrastinação ela se torna crônica. Você já nem percebe mais que você está adiando as decisões importantes pela perda do senso de reciprocidade. Se você quiser aprofundar mais sobre esse assunto e como sair desse ciclo vicioso, né, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você assistir logo depois que terminar esse que você está assistindo agora. Beleza, então, pessoal, para finalizar, a mudança de hábito ela é uma soma das pequenas ações diárias que você toma todos os dias. Ela é basicamente todos os dias você tomar a mesma ação, a mesma decisão. Um paralelo interessante que o James Clear faz no livro dele é: pensa um cara com uma britadeira martelando uma pedra, né? O cara tá ali, e a pedra não quebra, né? Até que chega uma pancada na pedra, pá, e ela se parte. Não foi aquela uma única pancada que fez a pedra se partir, concorda? Foram o somatório de todas aquelas pancadas na pedra, concorda? É isso que funciona. Os hábitos são da mesma maneira. Você vai repetindo, até que em um certo momento você, putz, eu sou organizado. Eu já tenho minha agenda, tenho as minhas tarefas, tenho as minhas atividades, tenho o que eu tenho que fazer, tenho as minhas prioridades. Você se realiza, pô, sou organizado, né? Então é isso que acontece. O mesmo para quem quer perder peso, para quem quer ganhar massa, para quem quer buscar um resultado de fato num trabalho, numa promoção, ou numa premiação, etc., ou numa competição. São os somatórios das pequenas ações todos os dias. E aí você vai começar pequeno. Por exemplo, eu vou fazer um desafio para você. Define hoje um horário para você dormir e amanhã para você acordar. Hoje, eu vou dormir tal hora e vou acordar tal hora. E quando o despertador tocar, sem negociação, levanta no mesmo momento. Nada de soneca, nada de negociação com o despertador. É para você levantar no mesmo momento. Até tem uma frase que é muito interessante, que é o minuto heróico. É a sua primeira vitória do dia. É você levantar quando o despertador toca. Tá? E aí, pessoal, isso é para você começar hoje. Ou você vai preferir adiar mais uma vez e deixar para segunda-feira. Se você ainda não me conhece, eu sou Gil, mentor dos profissionais de alta performance. Nesse vídeo você aprendeu como eliminar um hábito ruim através de 4 princípios básicos. Você também entendeu que os hábitos são somatórios de pequenas coisas que você faz todos os dias. E é através dessa repetição que ele vai se consolidar na sua vida, te deixando cada vez mais produtivo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou me manda lá na caixinha de perguntas do meu Instagram, o link vai estar na descrição. Para continuar acompanhando os meus vídeos aqui no YouTube, onde eu trago conteúdo sobre como viver uma vida mais produtiva, ter mais resultados, auxiliando os profissionais a melhorarem sua performance na vida e no trabalho, fazendo mais em menos tempo, já se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nada. Nos vemos no próximo vídeo.